are you guys? Hope you're all doing fine. So we have a lot to correct today. We have correction pages 130 and 33 to 141, okay? So getting started, 133. Then you have a picture. Você tem uma imagem aí, uma chargezinha, né? Com um médico, com uma seringa na mão. Ele fala assim: Don't think of it as getting a flu shot. Então não pense que isso é como se fosse uma vacina antigripe, né? Think of it as installing a virus protection software. Então pensa como se fosse você estivesse instalando no software do seu organismo aí um antivírus, né? E aí ele fala: Why is the boy with his mother at the doctor's? Kinda obvious, meio óbvio, né? Because the boy needs a flu shot. A vaccine, né? Então ele precisa de uma vacina antigripe. Does he seem to be afraid of getting a flu vaccine? Yes, he does. E aí tá, what are the doctor's chances to reach his purpose? Então quais são as chances do doctor, né, do médico, atingir os objetivos dele? Pessoal, resposta opcional, tá? É pessoal de cada um. I think he's gonna get it. Eu acho que ele vai conseguir, tá? Embaixo vocês têm o reading, né? O pré-reading com influenza symptoms flu. Guys, o quão esquisito é este assunto calhando com o momento que nós estamos vivendo hoje, né? Então, tá lá, flu symptoms, né? Então, sintomas da gripe influenza, né? Então, cough, tosse, headache, dor de cabeça, fever, febre, fatigue, que é aquela questão de tiredness, né? De cansaço. Runny or stuffy nose, que é aquele nariz escorrendo, aquela coriza. Diarrhea, diarreia. Pain in muscles, né? Então, dores nos músculos. Vomiting, às vezes vomitando um pouco. E sore throat, né? Que é aquela coceira na garganta, aquela inflamação e tudo mais. Então, na A, página 134. What is the formal word of flu? Então, influenza, ok? Então, what are the flu symptoms? Cough, headache, fever, fatigue, runny nose, diarrhea, pain in the muscles, vomiting and sore throat. Todos os que estavam escritos na página anterior. E aí vocês têm: Do you have any of these symptoms? How are you feeling today? Pessoal, resposta pessoal. Vai que vocês têm alguma gripinha, pelo amor de Deus, sem ser Covid, com aquela gripinha, aquele resfriadinho. Às vezes você pode estar com alguns desses sintomas, né? Se você não estiver, você vai falar: I'm fine, thank you. No, I don't. I'm fine, well, okay. Ok. Então, aí vocês têm o reading no texto da Patricia, certo? E na 2, vocês tinham que dizer se era right or wrong, na página 135. Então, vocês tinham que ler as frases e dizer se as frases estavam right or wrong. A teacher escreveu assim, tá? Porque economizar espaço, tá? Então, right é a C, a D e a E, e wrong, A e a B. Tudo bem? Do ladinho dessa página, vocês têm lá useful language, que é aquela questão de explorar o glossário, né? O vocabulário do texto. Então, tava lá: I was worried about you. Então, eu estava preocupado com você, né? Na B, what was the matter? O que aconteceu? Qual foi o problema? I had a temperature. Então, eu tive febre, tá? Much better. Muito melhor. Na E, I'm glad to hear that. Então, é bom saber disso, fico feliz em saber disso. Tudo bem? Listening. So, the listening is on you guys, right? So, what is H1N1 flu or swine flu? Então, it's a kind of influenza, certo? Então, é um tipo de uma gripe, tudo bem? Tanto a H1N1, tá? Quanto a gripe suína, tudo bem? Who is most at risk of getting a swine flu? Então, quem tá mais em risco, né, pessoal? Então, children, young adults and expectant mothers. O que é esse expectant mothers? Pregnant women, ok? Pregnant women, alright? Então, pregnant women são mulheres grávidas, crianças e adultos jovens, certo? Ok, what are the symptoms of H1N1 ou swine flu? Então, quais são os sintomas? Pessoal, é bem parecido com esse aqui, tá? By the way. Então, tá lá. The symptoms are cough, tosse, sore throat, aquele probleminha na garganta, runny nose, difficulty in breathing, então dificuldade para respirar, body ache, dor no corpo. Tudo bem? What do you
have to do if you have such symptoms? Então, o que você tem que fazer se você tiver tais sintomas, né? Aí você ask your parents to take you to the hospital immediately. Então, peça para os seus pais levarem você para o hospital imediatamente. Ok? Right. Listening. Então, pessoal, como a gente não tem A, B e C, nem D, nem E, a gente vai fazer como opção, certo? Primeiro parênteses, primeira opção. Segundo parênteses, segunda opção, como a gente sempre faz, tá? Então, tá lá. Listening, primeira opção é third option. O 2, second option, ok? Então, mudando para a página 136, vocês tinham aí o language work para completar com o verbo to be, que a gente já viu no vídeo anterior, né? Então, olha lá, complete the following table. Então, você tinha que completar lá, né? O language work tá aqui. Então, no primeiro tracinho was, no tracinho de baixo were, no de baixo was e no de baixo were. Tudo bem? Na 2, escrevam frases que você precisa utilizar o was ou wasn't, tudo bem? Então, você tinha que colocar, eu pus o meu, tá? My husband wasn't working yesterday. Então, o meu marido não estava trabalhando ontem. Aí, como isso é uma mentira, eu afirmei que isso era verdade. Então, my husband was working yesterday. Então, ele estava trabalhando ontem. Tudo bem? Ok. Alright? O pair work a gente vai trabalhar na live, tá, gente? Então, a teacher vai pro language usage. Tudo bem? 1. Who were these people? But put it in was or were e relacione as frases, né? Então, na A, were, na B, was, na C, was, na D, were, E, was, F, was, G, was, H, were, I, was, J, were, K, was, ok? E aí, por que a teacher fez isso? Porque aqui, ó, pessoal, que é a parte de baixo, que você tinha que relacionar as frases, eu não posso pôr assim, senão não cabe no meu quadro a correção. Então, eu coloquei na horizontal, mas para você está na vertical. Então, a sequência das respostas fica para vocês. B, I, A, G, J, C, H, E e assim por diante, tá? Eu coloquei em linha, mas vocês colocam reto, tá? Na vertical. Então, fica B, I, A, G, J, C, H, E, D, K, F. Tá bom? Mudando ali, exercise 2. Então, vocês tinham o diálogo e vocês tinham que completar com ou was, ou were, ou was there. Só uma pausinha pra gente relembrar o nosso sexto ano. Vocês lembram quando nós tivemos o there is and there are, que é o nosso verbo existir? Pois então, você tem o existir, você tem o existe, mas e o existia? É a mesma coisa, você vai usar o there, só que ao invés de is, você vai usar o was. E o are, você vai usar o were. Então vai ficar existiam, existia no passado, tá? Então o there was and there were ainda assim mantém o significado do verbo existir, só que no passado, tá? Então, were you at the party yesterday, né? Aí ele fala, how many people were there, tá? Were Julie and Sandy at the party? Were there any girls I don't know? E I wasn't feeling well, ok? Exercise 2, they are all here. Exercise 3, vocês tinham um pequeno teste aí, né? Que é bem parecido com, inclusive, com a provinha que a teacher passa pra vocês, né? Então tá lá, vocês tinham o textinho, e aí vocês tinham que completar com as formas verbais, se podia ser simple present ou se era simple past. E a opção correta é a terceira, tá bom, pessoal? A terceira não, é a segunda, sorry, o exercício é 3. Então, no exercício 3, né, da 138, é a segunda opção. Por que é a segunda opção? De novo, porque a gente não tem as opções como A, B, C, D, pra teacher dar uma letra pra vocês. Então, vocês olham o parênteses como primeiro, como primeira opção, o segundo como segunda opção e assim por diante. Pair work, we're gonna skip, vamos pular um pouquinho, né? E aí vocês têm a homework aí, né? Então vocês tinham with 5 swine flu cases, a city in India hits panic button. Então,
com 5 casos de gripe suína, a Índia entra num caso de crise, né, de pânico, né? E aí vocês tinham que ler o texto e aí vocês tinham que decidir se era true or false no exercício de baixo. Então, na 140, exercício 2, vocês têm aí: a great number of people in the city of Ludhiana tested positive for swine flu. Então, pessoal, aqui ó, false. Only 5 people tested positive for swine flu. Então, só 5 pessoas testaram positivo para gripe suína. Na B, true. Na C é F, ok? Most patients with common cold symptoms were kids. Ok? Então, a maior parte dos pacientes com esses sintomas leves, né, são crianças. Na D, os pacientes têm que pagar pelo tratamento. Patients don't have to pay for the swine flu test. The government pays for them. Então, o governo paga por eles. Eles o quê? Os testes, tá? Então, a D é F. Na E é true, na F é true e na G também é true, ok? Na 140, exercício 3, vocês tinham que dizer se era was, wasn't, were or weren't. Então, na A, ok? You weren't at home yesterday evening. Where were you? Então, onde você estava? I was at Alan's house. It was his birthday. Patricia wasn't at school last week because she was sick. The shops weren't open last Friday because it was a public holiday. Our hotel room wasn't very good. It was terribly small and the bedclothes weren't very clean. Okay? All the answers, they are here, okay? Weren't, were, was. Esse tracinho aqui é porque são 2 respostas na mesma frase, né? 141, exercise 4. Então, exercício 4. Então, vocês tinham aí o diálogo, né? Então, ele fala assim: where are Brenda and Alan? Onde estão agora, ok? Não é pra pôr simple past, porque ele tá perguntando no momento, né? No presente momento. I don't know. They were. Eles estavam aqui 10 minutos atrás. Então, 10 minutos atrás já é passado. Então, aí você coloca o simple past. We must go now. It is very late. Thomas Edison's most famous inventions were the phonograph and the electric light bulb. The weather was fine yesterday, but it is a bit rainy today. Pessoal, presta atenção nas palavrinhas para ajudarem vocês a entender se é simple present ou simple past. Quando você tem today, now, in a few moments, em alguns momentos. Pessoal, essas são palavrinhas de simple present. Quando você tem simple past, você tem last week, last night, last month, yesterday, ok? Ago, que é passado, tudo bem? Todas essas indicam para vocês quando vocês têm que usar o simple present ou simple past. E aí, ele fala, were you and your family in Rio last carnival, no último carnaval, ou seja, já passou. No, we were in Salvador, né? We think carnival is more exciting there. I was very thirsty after the football game, so I had a soft drink. Are you tired? Not now, but I was very tired this morning. I can't talk to you now because I am late for school. I can't talk to you now, agora. Então, eu não posso falar com você porque eu estou atrasada para a escola. Então, isso é simple present, tá bom? Na 5, vocês tinham, lembra que a teacher deu aquela headline 5 minutinhos atrás falando sobre a questão do there is, there was, there is, there was, there are, there were, né? Então, se você utiliza o simple present, você tá falando de existe, existem. Se eu falar there was ou there were, existiam, existia, ok? Então, aí vocês têm o exercício 5, né? A, B, C, D, E, F, G e H, né? Então, tava lá. The refrigerator was almost empty. There were only 5 eggs. There are some letters for you today. Na C, there is something to eat. Ok? Porque existe algo para você comer lá. Então, ainda está lá, não é passado, tá?
There was a student at the bus stop. There are many children in the park today. There was a good film last night. Olha o meu passado aí. There were a lot of people at the mall last Saturday. Último sábado, passado. There are 4 people in my family. Então existem 4 pessoas na minha família agora. Ó, now, family now. Presta atenção nessas palavrinhas para ajudar vocês na hora de vocês resolverem os exercícios de Simple Present versus Simple Past. Alright? See you next video. It's all. Bye!